Você já reparou que encher o tanque do carro, fazer compras no mercado ou até planejar uma viagem parece estar custando mais do que há poucos meses? Pois é, novos dados econômicos ajudam a explicar o motivo. O relatório mais recente sobre a inflação mostra que os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram 4,2% em maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. À primeira vista, pode não parecer muito, mas esse é, na verdade, o maior índice de inflação que o país registrou nos últimos 3 anos. Esse relatório marca o terceiro mês consecutivo de alta e indica que a luta contra o aumento dos preços ainda está longe de acabar. Então, o que exatamente está impulsionando essa inflação? E o que isso significa para os consumidores americanos, para as empresas, os investidores e o Federal Reserve? Vamos por partes. Primeiro, vamos olhar os números. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, o CPI, a inflação aumentou 4,2% em maio, em relação ao mesmo mês do ano anterior. No mês, os preços subiram 0,5%. Esses dois números ficaram, em geral, dentro do que os economistas esperavam. Mas a taxa anual representa um salto importante em relação aos 3,8% registrados em abril. O que torna esse relatório especialmente relevante é que ele mostra o ritmo mais rápido de inflação desde abril de 2023. Em outras palavras, o progresso que os formuladores de política econômica vinham fazendo, se é que houve algum progresso, para reduzir a inflação nos últimos anos, parece ter parado. Mas por que a inflação voltou a acelerar de repente? Bom, o principal fator são os preços da energia. Eles subiram bastante em maio e responderam por mais de 60% do aumento mensal do índice de preços ao consumidor. Só a gasolina teve um salto expressivo, com o custo do combustível subindo tanto em relação ao mês anterior quanto ao ano passado. Por trás desses preços mais altos de energia está a guerra em escalada travada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. As tensões geopolíticas crescentes no Oriente Médio têm empurrado o preço do petróleo cada vez mais para cima, enquanto investidores se preocupam com possíveis interrupções no fornecimento global de energia. E sempre que o preço do petróleo sobe, o impacto se espalha por toda a economia. O transporte fica mais caro, os custos de envio aumentam, as companhias aéreas enfrentam despesas maiores com combustível e os fabricantes pagam mais para transportar seus produtos. No fim das contas, tudo passa a custar mais, e todos esses aumentos estão sendo repassados para os consumidores americanos neste exato momento. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Mas tem um detalhe importante, que muitas vezes passa despercebido. Quando os economistas analisam a inflação, eles prestam muita atenção a algo chamado inflação básica. A inflação básica exclui os preços de alimentos e de energia, porque essas categorias costumam ser muito voláteis. E justamente são as necessidades mais básicas que a gente precisa, compra e consome todos os dias. Curiosamente, a inflação básica subiu apenas 2,9% no último ano e aumentou só 0,2% em maio. E claro, isso soa ótimo nos comunicados da Casa Branca. Embora ainda esteja acima da meta de 2% do Federal Reserve, esse número sugere que as pressões inflacionárias talvez não estejam se espalhando de forma uniforme pela economia. Em outras palavras, os preços da energia estão carregando boa parte do peso. Essa diferença é importante, porque ajuda os formuladores de políticas a entender se a inflação está se enraizando de fato na economia ou se é principalmente resultado do que eles querem que você acredite ser um choque externo temporário. Mas para as famílias americanas, essa diferença talvez não pareça fazer tanta diferença assim. Os consumidores se preocupam com os preços que realmente pagam no dia a dia. Se a gasolina fica mais cara, as famílias acabam com menos dinheiro para outras despesas. Se o custo do transporte sobe, as empresas aumentam os preços de tudo, desde os alimentos até os produtos de casa.
O relatório da inflação traz ainda outro sinal preocupante. Pelo segundo mês consecutivo, a inflação cresceu mais rápido do que os salários, e provavelmente essa é a pior notícia do dia. A renda média não tem aumentado bastante para acompanhar a alta dos preços. O que isso significa? Significa que muitos americanos estão, na prática, perdendo o poder de compra a cada dia. Mesmo que os trabalhadores recebam aumentos todo ano, esses reajustes podem não ser suficientes para compensar o aumento do custo de vida. Esse é um dos motivos pelos quais o sentimento do consumidor tem enfraquecido nos últimos meses. As pessoas ainda têm emprego, mas muitas sentem que financeiramente não estão indo bem. Sentem-se pressionadas porque o custo de vida continua subindo. Agora vamos falar sobre o Federal Reserve. A meta principal de inflação do Fed é de 2%. Pode-se argumentar que essa meta é difícil de alcançar, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Com uma taxa de 4,2% em maio de 2026, a inflação continua mais que o dobro da meta. Durante meses, os investidores esperavam que a desaceleração da inflação permitisse, em algum momento, que o Banco Central reduzisse as taxas de juros. Mas o relatório de hoje torna esse cenário bem menos certo. Muitos economistas agora acreditam que o Federal Reserve vai manter as taxas de juros elevadas por mais tempo do que se esperava antes. Obrigado, Trump. Alguns analistas até falam na possibilidade de novos aumentos, caso a inflação continue teimosamente alta. Taxas de juros mais altas ajudam a reduzir a inflação porque desaceleram a atividade econômica. Mas, ao mesmo tempo, tornam o crédito mais caro, tanto para as famílias quanto para as empresas. Financiamento imobiliário, empréstimos para compra de carro, dívidas de cartão de crédito e crédito empresarial. Tudo isso pode ficar mais caro quando as taxas permanecem altas ou sobem ainda mais. Isso cria um grande desafio para quem define a política econômica. Se os juros caírem cedo demais, a inflação pode voltar a acelerar. Mas se ficarem altos por tempo demais, o crescimento da economia pode desacelerar de forma significativa. Os mercados financeiros estão tentando lidar com essa incerteza neste momento. Os investidores em ações estão avaliando duas realidades que competem entre si. De um lado, a economia dos Estados Unidos continua mostrando certa resistência, especialmente quando a gente olha para o mercado de trabalho. Mas, por outro lado, a alta da inflação e as tensões geopolíticas trazem riscos significativos. Tem também a questão da bolha da inteligência artificial. Eu acabei de gravar e publicar um vídeo inteiro explicando em detalhes o estouro dessa bolha e como 1,3 trilhão de dólares desapareceram em um único dia. Então vale a pena assistir esse vídeo se você quiser entender melhor o que realmente está acontecendo nos mercados financeiros agora. Os mercados de títulos, de moedas e de commodities estão todos de olho nos novos dados econômicos e nos desdobramentos no Oriente Médio. O rumo dos preços do petróleo pode acabar sendo uma das variáveis mais importantes para determinar para onde a inflação vai daqui para frente. Se as tensões diminuírem e os preços da energia se estabilizarem, o que parece muito, mas muito improvável, a inflação pode começar a desacelerar nos próximos meses. Mas se a instabilidade geopolítica continuar ou piorar, os preços da energia vão permanecer altos e continuarão pressionando a inflação para cima. Então, o que o público deve observar daqui para frente? Primeiro, fique de olho no preço do petróleo. Ele é hoje um dos principais fatores que impulsionam a inflação. Segundo, acompanhe os próximos relatórios de inflação para ver se a inflação básica continua relativamente contida, o que é pouco provável, ou se começa a subir. E claro, eu vou continuar atualizando vocês aqui no YouTube, além do meu Substack e do meu Patreon. Agora, o terceiro conselho que eu posso dar é...